Deus Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos por esse momento, estarmos aqui reunidos em teu nome, Jesus Cristo. Que o teu Espírito Santo possa nos trazer luz para compreender a tua palavra e que Amém. essa palavra possa penetrar, Senhor, aos nossos corações, Amém, para que nós Senhor. possamos ser obedientes a ti, obedecer ao Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo traga luz, que nos tire das trevas e leve para a tua luz que está em Cristo Jesus. Amém. Senhor, fala através do irmão Vitor aí que vai estar ministrando, que seja o teu falar por meio dele e não permita que não seja nada do homem, Senhor. Que o Senhor possa trazer uma palavra que nos traga salvação à nossa alma, Senhor. Amém. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Então, Deus. a gente deveria dar continuidade ao nosso estudo sobre a pessoa de Cristo, né? De fato, é muito importante. O assunto que nós íamos desenvolver hoje era Gênesis 1:26, né? Mas antes de começar, irmão, o sentimento que o Senhor deu é nós abordarmos uma questão sobre a vontade de Deus, justamente relacionado à mensagem que o irmão Fernando trouxe na última reunião, né? Que é a Amém. oração do Pai Nosso. E ele começa o Pai Nosso dizendo que o Senhor ia ensinar como que você deveria orar ao Pai. E ele diz: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja teu nome e venha a nós o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim como nos céus e na terra. Amém. Então, para nós, irmãos, que já somos de Deus, que conhecemos o Senhor, que estamos envolvidos com Ele, falar da vontade de Deus, eu acho que na ponta da língua nós temos isso, né? Mas por causa de muitos irmãos que, vamos falar assim, estão em contato com a palavra e têm um desejo de conhecer a vontade de Deus, nós podemos gastar um pouquinho do nosso tempo para desenvolver o que é a vontade de Deus, qual Amém. é a vontade de Deus. E nós Muito vamos bom. começar então, irmãos, lendo Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. E diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Amém. Deus, né? E, irmãos, é uma grande alegria quando nós desenvolvemos esse capítulo em especial, né? Porque ele tem um pano de fundo onde Paulo ele vai abordar em todos os capítulos anteriores qual é a vontade de Deus e o que Deus realizou em Cristo Jesus. Mas antes de falar disso, ele ainda vai falar qual era a nossa condição, em que situação nos encontramos diante de Deus. Então, nós precisamos lembrar que Deus tinha um povo. Esse povo chamava-se Israel. Era um Sim. povo na qual Deus mandava profetas, Deus deu a lei e Deus estabeleceu um sistema sacerdotal através do serviço levítico. Então, todo esse povo que Deus se relacionava, Deus deu essas leis para que, através das leis, eles pudessem conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus. Mas Amém. quando você vai ver o desdobrar do relacionamento que o povo de Deus tinha com Deus, só foi frustração sobre frustração, fracassos sobre fracassos. E em poucas situações você vai ver que o povo estava realmente andando nos caminhos do Senhor e que o Senhor estava alegre com ele. A maioria das vezes era sempre decepções. Sempre era um povo que manifestava rebeldia contra Deus. Dura servir E mesmo, né, irmão? poucas vezes, de verdade, poucas vezes eles conseguiam compreender o que Deus queria. Eles começaram a lidar com Deus. Você vê que é muito importante, porque ele vai mostrar, principalmente no capítulo 1, vai mostrar que quando o Senhor vem, ele vai mandar seu filho
para que através de seu filho seja feita a vontade de Deus que o povo dele não conseguiu cumprir. E de fato, irmãos, nós precisamos estar claro. Deus nunca teve a intenção de que o povo de Israel cumprisse as leis, ou que ele pudesse andar nos caminhos do Senhor. Porque, primeiramente, antes de nós poder andar nos caminhos de Deus, precisamos saber quem nós somos. Precisamos enxergar a nossa situação. Sim. Então, irmãos, é fantástico, porque quando você vai ler capítulo 2 de Romanos, ele começa dizendo assim, né? Ó, assim, portanto, é indesculpável o homem. E essa frase, irmãos, é muito forte, porque se tem uma coisa que o ser humano faz, é botar desculpa, é se justificar. Você vê que tanto é justificativo, irmãos, que quando chega o tribunal de Deus, muitas pessoas vão se querer justificar diante de Deus. Você vê que qual o grau de arrogância de nossa parte de achar que nós estamos no certo e que nós Verdade. temos a razão. Essa é a condição do homem. E ele vai fazer essa analogia no capítulo 2, falando o seguinte: é indesculpável o homem que julga quem quer que sejas. Você vê que impressionante, irmãos, porque quando nós lidamos com a verdade, nós somos indesculpáveis e nós estamos debaixo da ira de Deus. Isso, irmão, faz uma grande diferença quando nós partimos desse ponto de vista. Nós estamos debaixo da condenação e somos inimigos de Deus. E que nós não existe bem nenhum. Capítulo 3 de Romanos, ele vai falar assim: não tem um sequer, não tem ninguém que busque Deus. Todos se estrivaram a uma fazendo o mal. Irmãos, quando o Senhor vem com sua palavra mostrar o que nós, em nosso coração, em nosso interior há, nós podemos perceber que o único que nós encontramos em nós mesmos é rebelião contra Deus. Nós somos inimigos de Deus, não só porque estamos na condição de pecado, mas principalmente porque nós estamos indo na contramão do que Deus quer. Você vê que essa situação está embutida no ADN do homem, vamos falar assim, né? E nós estamos falando assim que, lembramos, outro dia com os irmãos, capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, que vai falar o seguinte: e por enemizade entre ti e a mulher, falando com o diabo, entre tua descendência e o seu descendente. E essa expressão é muito significativa, irmãos, quando nós dizemos que Satanás, que é um espírito, que ele não tem como se multiplicar, como ele ter filhos, a expressão bíblica vai falar por enemizade entre tua descendência. Como é possível, irmãos, que o diabo tenha descendência, sendo que ele é um espírito? Então, através das escrituras, o Senhor vai nos mostrar que por um homem entrou o pecado no mundo. Capítulo 5 de Romanos, versículo 12, vai falar assim, que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens. Então, vai desenvolver para nós, vai deixar claro para nós que nosso ADN está a rebelião contra Deus. E Paulo, ele vai falar muito forte sobre isso no capítulo 7, mostrando que nos seus membros existe uma lei que leva ele cativo a fazer o que ele não quer. Que ele diz que com a mente ele é escravo de Deus, mas com o seu corpo ele é escravo do pecado. E aquilo que ele não quer, isso ele faz. Irmãos, que impressionante a luz das Escrituras, o que é nossa situação em Adão. Por isso que, irmãos, é tão importante conhecer a vontade de Deus, que antes de conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ver que Deus não colocou sua confiança em ninguém dos homens, em nenhum de nós. Deus não deixou em nós ou para nós fazermos alguma coisa para Ele, porque nós não temos como, estamos impossibilitados. E essa pequena introdução nos prepara, irmãos, para antes de entrar no capítulo 12,
nós vamos entrar de cheio no capítulo 6, que nós estamos falando com o irmão Cláudio agora, né? Capítulo 6 de Romanos. E vamos começar com o versículo 5. Até porque, você vê, irmãos, como que é importante nós entendermos a salvação. Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6, versículo 5 diz assim: porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente também na semelhança da sua ressurreição. E aí, irmãos, para entender isso, nós precisamos uma expressão seguinte. Porque como é que nós podemos estar unidos na morte dele para também estar unidos na semelhança da sua ressurreição? Como? Sabendo isto. Ele vai falar, sabendo isto. O que que nós precisamos saber? O que nós precisamos saber com exatidão é que, em vista do que nós somos em Adão e que nós não habita bem nenhum, a única solução que Deus encontrou em Cristo Jesus é eliminar aquilo que nós somos. E ele vai falar assim, sabendo isto, que foi, irmãos, foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravos. Irmãos, que coisa tremenda. Você sabe, Amém. irmãos, que quando nós enxergamos que em Cristo nós fomos eliminados, morremos com Ele, vai falar assim, para que sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado, para quê? Para que o corpo de pecado seja destruído. Irmãos, isso faz uma grande diferença, porque como é que nós podemos falar da vontade de Deus se nós não entendermos o que é o corpo do pecado? Irmãos, esse corpo que nós estamos é o corpo do pecado. Por isso que quando Cristo morre, ele morre, não morre sua alma, não morre seu coração na cruz do Calvário. Você lembra que foi colocado os pregos? Não foi na alma dele nos pregos. Os pregos foram no corpo dele. Porque esse corpo não era corpo do pecado. Esse corpo era corpo de justiça. Esse corpo ele entregou por nós, para que quando ele morresse, o pecado, esse corpo de pecado seja destruído. Para que hoje, irmãos, estando na fé em Jesus Cristo, não sirvamos mais como escravos a esse corpo do pecado. Mas, Sim. irmão Vitor, como é que você diz que esse corpo do pecado foi destruído e eu estou aqui vivinho? Ô, Faganelli, está vivo ali, irmão Mauri, está todo mundo vivo. Como é que o corpo do pecado foi morto? Irmãos, glória a Deus, vamos continuar lendo, porque vai ficar mais claro. Algum irmão, leia, por favor, versículos 7 e 8. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Aleluia. Cremos. Oh, aleluia! Irmãos, é totalmente um ato de fé. Não Amém. é um sentimento. Não é eu sinto que eu morri na cruz do Calvário. É um fato feito em Cristo e Amém. nunca dependeu de ninguém de nós. E isso foi a obra de Deus ao ponto de enviar seu único filho ao mundo para que o mundo seja salvo por meio dele. Oh, Amém. irmãos, nessa morte gloriosa, Deus nos reconciliou com ele, porque foi destruído aquele inimigo de Deus, aquele que está impossibilitado de participar das coisas de Deus. E Amém. você vê, irmãos, que agora, versículo 9, versículo 8, o irmão leu, né? Sim. Se já morremos com Cristo, é um sentimento ou é uma aceitação? É um posicionamento da fé. Você vê, irmão, não é um sentimento meu. Eu sinto que já morri. Não, é um fato feito, mas eu me aproprio dele pela fé. Eu creio nesse fato. Eu não esteve lá faz 2000 anos, ninguém de nós. Mas nós cremos, porque esse Espírito que Deus fez habitar em nós confirma em nós esse fato, pelas Escrituras. Irmãos,
Não precisamos, como Tomé, né? Se eu não colocar meu dedo ali nessas feridas do Senhor, eu não acredito. Ali no capítulo 20 de João, versículo 26 e 27, ele vai dizer, né? O Senhor aparece a Tomé, e é impressionante isso aqui. João, capítulo 20, versículo 26. Ele vai falar assim: passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos, e Tomé com eles. Tomé havia falado anteriormente. Falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado dos mortos. Ele falou assim: não, 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 não. Se eu não colocar meu dedo ali nas feridas dele, eu não acredito, não. Você vê como que é impressionante, irmão? Esse é o Aí homem, disse, né, irmão? que coisa, né? Você vê, Esse é o irmão? homem, né? Você tá vendo? Precisa de provas. Mas aqui fala, estando as portas trancadas. Isso é impressionante, irmãos. Que coisa maravilhosa. Veio Jesus. Ele Sim, apareceu para eles, né? Ele não sim. bateu na porta assim, ó, está aqui afora. Não, ele apareceu para eles, irmão. Olha Isso. que impressionante. Ó, Amém. Irmão. e pôs-se no meio deles. Ai, irmão, que susto que levaram eles, né? De repente o Senhor aparece assim, mais de um caiu da cadeira. Eu acho que mais de um caiu, irmãos. Eu tenho certeza. Olha que impressionante. E aí ele fala assim: paz seja convosco. Não fica perturbado. Não sou um espírito. Ele falou: não, 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 passa vós outros. 27. E logo diz a Tomé: ó, a primeira pessoa que o senhor procura na turminha ali, irmão, é Tomé, viu? Porque o Tomé vai ser lembrado toda a vida dele, o Tomé, o incrédulo. Nós estamos falando com o Cláudio, né? Como que nós vamos ser lembrados, irmãos? Sim, verdade, irmão. Aquele que crê nas palavras do Senhor, abraça aquilo, ou aquele que tem dúvida, que precisa de confirmação, irmão. Aqui a palavra está mostrando claramente a ressurreição do Senhor, está falando especificamente com Tomé, como fala conosco. Olha que vai falar assim. Aí, e logo diz o Tomé: ponte aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Ai, irmãos, eu imagino aquilo. Ele pegou assim na mão dele, né? E falou assim: coloca teu dedo aqui o soldado que feriu o lado do Senhor, lembra? Basta. Feriu aqui, tinha Isso. uma ferida aqui, ó. Aí o Tomé: ó, incrédulo, vem aqui. Tchó, coloca teu dedo aqui. Não só na mão, coloca aqui também do lado. Sou eu! Sou eu! Eu ressuscitei! Não sou um espírito! Que coisa tremenda, que força, irmãos! Verdade, irmão. Para aquele Tomé, irmãos. Olha que vai continuar ainda a leitura. Olha como vai falar. Ó, não seja incrédulo, ser crente. Que frase, irmãos. Que força. E Verdade. fala para nós ser crente. Sim, Vamos se irmão. apropriar da palavra. Amém. Que coisa maravilhosa. Respondeu-lhe Tomé, versículo 28. Senhor, Senhor, meu Deus, Senhor, meu e Deus, Senhor, meu e Deus, aqui, Senhor, meu e Deus, meu. Que força, irmãos. Senhor, meu e Deus, meu. Ô, irmãos, para Tomé, eu falo para você, nós estamos falando ontem com os irmãos, na casa dos irmãos, né? Que quando você está diante de Jesus e vem o evangelho para você, nunca vai ser apresentado um Jesus Deus. Sempre, irmãos, que você se depara com o evangelho é um homem que morreu na cruz. Desse lado da porta, irmãos, você precisa enxergar Jesus, alguém morrendo no seu lugar. Como um homem, 100% homem, que derramou seu sangue, que morreu por nossos pecados. Mas do outro lado da porta, depois que você experimenta o evangelho, você converte ao Senhor, e você entrar, ele fala assim: eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim sairá, diz, né? Irmãos, Sim. quando nós convertemos ao Senhor, cremos no Evangelho, não saímos das coisas desse mundo.
mas também muda a nossa percepção de quem é Ele. Quando nós entramos para aquilo que é verdadeiro e passamos a conhecer, irmão, não vemos meramente um homem que morreu na cruz. Quando você está desse outro lado da porta, irmãos, você fala, meu Senhor, meu Deus, Amém. sem nenhum problema, irmãos. Verdade. Quem era esse homem, Jesus, para Tomé? Meu Senhor, meu Deus! Glória a Deus, irmão. Muito bom, Amém, hein? irmão. Maravilhoso, irmãos. Vamos prosseguir aqui, então. Ó, nós estamos lendo o versículo, capítulo 6, né? Versículo 9 agora. Diz assim: sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Irmãos, e quando nós falamos da pessoa de Cristo, não precisamos lembrar que ele, estando na cruz, ele falou assim: consumado és, e entregou seu espírito. Só que ele foi para o Hades, ele desceu lá 3 dias. E lá, irmãos, você vai ler o relato de 1 de Pedro, 2 de Pedro, ele vai falar que foi pregoar os espíritos encarcerados. E 3 dias lá, irmãos, ele ficou fazendo o que lá? Esse vindo o que ele tinha feito, testemunhando para aqueles mortos lá, irmãos, o que havia acontecido nele. Agora não era mais inimigo de Deus. Isso é impressionante. Quando nós enxergamos o testemunho do que o Senhor fez quando ele desceu. Mas, ao mesmo tempo, irmãos, quando ele subiu, Efésios 4 vai falar que quem é aquele que desceu, senão aquele mesmo que subiu e levou cativo o cativeiro? Aleluia! Amém. Irmãos, e nele foram rotos, quebrados todos os grilhões que nos atavam, todas aquelas prisões foram quebradas, e ele se levantou em ressurreição. Que glorioso, irmãos! Ó, veja bem, fazer quanto a viver, vive para Deus. E nós precisamos lembrar. Ninguém dos que nos antepassados podia viver para Deus. Apenas era um ato de fé. E Sim. Deus comissionava alguns deles e mandava seu espírito para eles fazer aquilo que Deus determinava. Mas viver para Deus, só em Cristo Jesus que nós temos essa realidade, irmãos. Amém. Porque ele, irmão, ele vem para fazer a vontade daquele que enviou. Ele Amém. não Amém. veio a falar as suas próprias palavras. Ele falava aquilo que o Pai queria. Amém. E é impressionante aqui o versículo 10 agora. Pois, versículo Uma 11. pergunta, Assim, uma pode pergunta. falar, irmão. O que é o cativeiro que ele levou para o céu? Ô, irmãos, o cativeiro é o homem mesmo, né? Você vê que capítulo 2 de Efésios vai falar assim que... ó, vamos lá, irmão. Boa pergunta do irmão. Efésios 2, não pega aqui, tá? Efésios 2, versículo 5. Versículo 3 primeiro. Entre as quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, irmão Ronaldo, e Amém. estando nós mortos em nossos pecados, em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E agora? Ó, versículo 6, irmão. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Tá vendo, Amém. irmão Ronaldo? O que ele levou, irmão? E nele levou os cativos, que éramos todos nós. Por isso que nós agora estamos sentados nele. Ele está sentado à destra da majestade, mas também nós estamos nele. É impressionante, irmão. Que glorioso. Amém. Ó, vamos voltar aqui, voltar Ele para... nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Amém. Maravilhoso! Ó, e queria terminar com esse versículo. Versículo 11 ali, Romanos 6, para nós prosseguirmos Romanos 12, né? Que o foco era Romanos 12, mas nós fizemos uma retrospectiva anterior, né?
Romanos 6, 11. Assim também, isso, irmão, que impressionante. Assim também, viu, irmãos? Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Olha Por que que a impressionante. palavra Mas, você vê por que que a palavra considerai-vos, né, irmão? Porque sim, por causa de tudo que foi feito, hoje é um ato de fé da nossa é um parte. ato de fé. Que coisa impressionante, hein? Ó, aí, irmão, você pode falar para o Guilherme agora. Guilherme vai entrar pelas águas do batismo. Ele vai fazer esse voto de fé. Mas ele precisa entender que a água em si mesma não é nada. Mas agora o batismo está unido a Cristo na sua morte. Bem, E a partir de agora, Amém, Guilherme, irmão. você tem que se considerar morto para você mesmo, morto para o pecado, mas ao mesmo tempo vivo para Deus em Cristo Jesus. amém, Amém. Ele vai ouvir depois essa reunião, irmão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia pela vida do Guilherme. amém. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às vossas paixões. E agora sim, irmãos, podemos entrar no capítulo 12, para nós entramos no medular. Por que que era tão importante esse rogo de Paulo? Porque ele começa capítulo 12 dizendo, né? Rogo-vos, pois, pelas muitas misericórdias de Deus. Você vê, o pano de fundo nos deixa claro que quanta misericórdia de Deus em nós, irmão. Sim, Que nós estamos longe, inimigo de Deus, além das coisas de Deus, mas fomos aproximados em Cristo Jesus. Agora, irmãos, o que vai dizer é que precisa ter uma atitude de nossa parte. É um posicionamento nosso. Olha o que vai falar, capítulo 12 agora. Vamos lá. Capítulo 12, versículo 1. Vai falar assim: rogo-vos, irmãos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Irmãos, esse corpo, que era o corpo do pecado, que estava na escravidão, fazendo a vontade da carne, agora, irmão, por causa do posicionamento, pela percepção espiritual, o desejo de querer fazer a vontade de Deus, esse corpo que era escravo do pecado agora pode servir a Deus. Vamos para 1 de Coríntios. 1 de Coríntios, capítulo 6, para interessante demais, reforçar né? isso. Olha o que vai falar, irmão. 1 de Coríntios, capítulo 6, Irmão, você vê que versículo. um contraponto aqui de não, né, não reine o pecado lá, aqui fala Sim, para você apresentar o seu corpo como sacrifício é, vivo, e Ivo, sacrifício vivo e agradável a Deus, né? que E em coisa, outro hein? momento fala assim, para você não oferecer o seu corpo para o pecado. Você Que vê? impressionante, né? Você Tem vê que força nisso, né? muito bom. Ó, vamos começar 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 12 em adiante, dizendo assim. Agora, irmão, por favor, para ler. Versículo Tem, 12 em adiante. todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará, e a nós pelo seu poder. Poder. Até onde é, irmão? Vai até o final, irmão. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Olha, E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. não. Não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é Amém. um com ele. Espírito com ele. Fugir da impureza.
Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Que coisa, né, irmão? Fostes comprados por preço. Aí, Agora glorificai a Deus em vossos corpos. amém. Aleluia. Irmãos, eu fiquei muito grato ao Senhor por essa palavra daqui de 1 de Coríntios. Hoje de manhã estava lendo, né? E o que me impressionou foi em duas coisas. Uma foi assim, estar unido, viu? Estar unido. Com o corpo, irmão, nós podemos nos unir às coisas desse mundo para fazer a nossa vontade. Mas com o mesmo corpo, podemos nos unir ao Senhor para glorificar a Deus com o nosso corpo, irmãos. Amém. Que coisa impressionante, irmão. Você está vendo esse corpo que está em humilhação, porque Paulo vai dizer isso em Filipenses 3:20. Ele diz assim: porque a nossa pátria está nos céus, a qual aguardamos aquele que há de vir, fala assim, né? E o versículo 21 fala assim: o qual, aquele que há de vir, né? Disse: transformará nosso corpo de humilhação para ser um corpo de honra, de glória. Amém. Mas hoje, irmãos, Amém, esse irmão. corpo ainda é de humilhação. Mas mesmo assim, irmãos, com esse corpo nós podemos servir ao Senhor, podemos glorificar ao Senhor. Amém. Mas para isso nós precisamos estar unidos a Ele, irmãos. Amém. Hoje nossa união é na morte dele. Nós podemos nos unir a Ele para não fazer a nossa própria vontade, mas a vontade daquele. E você vê, irmão, quando nós entramos nisso, uma coisa que é impressionante, que marca no seu coração, é João 6. Olha como que o Senhor era, irmão. João 6, 37 e 40. Porque nós estamos falando como se fosse que o Senhor não fez isso. É como se fosse que é uma responsabilidade nossa. Mas quando ele estava aqui na terra, irmão, João 6, versículo 37 e 40, olha o que ele vai falar. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu. Olha, irmãos, quem que desceu do céu? Jesus Cristo. Não para fazer a minha própria vontade. Não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha, irmão, como que o Senhor tinha clareza qual que era a vontade de Deus. Ele estava fazendo muitos milagres, irmão. Ele estava fazendo muitas coisas boas. Ele estava até ressuscitando mortos. Mas tudo isso ainda não era a vontade de Deus, irmão. Que impressionante. Você vê como que é importante nós estarmos claros qual que é a vontade de Deus na nossa vida. Amém. Não estamos, sabe, nas beiradinhas de e será isso mesmo que é a vontade de Deus? Será que isso? Na Para o Senhor dúvida, né? Jesus, irmão, ele estava claro qual que era a vontade de Deus. Ele Amém. estava nesse mundo com um objetivo muito claro. E quando chegou o momento de se concretizar a vontade, ele estava em outra cidade, né? Mas ele ficou com um semblante resoluto. Ele fala assim: o semblante dele estava resoluto para ir para Jerusalém. Porque em Jerusalém ia se concretizar a vontade de Deus. Vê como que é o coração do Senhor. Ele não estava empolgado com nada de outras coisas. Embora tinha acontecido multiplicação de pães, alimentado 5.000, ressuscitado morto, curado doente, trouxe vista para o cego, e quantas outras coisas que João vai dizer que não ia alcançar os livros para escrever tantas coisas que o Senhor fez. Mas nada disso era tão importante como fazer a vontade daquele que enviou a ele, irmãos. E a vontade dele, irmão, era morrer na cruz por nós. Amém. Não era fazer só coisas aqui. De fato, irmão, faz parte. Mas a vontade de Deus era ele passar pela cruz, morrer por nossos pecados. Eu continuo a leitura aqui, ó. A leitura aqui é impressionante aqui. Ó.
Nós estamos lendo 37, o 38, né? E a vontade, 39 agora. A vontade de quem me enviou esta. Olha, irmão, que clareza. Que nenhum pega de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no Amém. último dia. Versículo 40. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vier ao Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Amém. Impressionante, irmão. Glória a Deus. Glória a Amém. Amém. Deus, irmão. Amém, Porque amém. somente ele podia nos dar a vida eterna depois da morte na cruz e depois Amém. da ressurreição. Irmãos, ele tinha que passar pela morte e a ressurreição, porque Pai, a vontade do Pai era que todo homem que crê nele, inclui a nós, não pereça nos seus pecados e vá para juízo. Não pereça diante da ira de Deus que vai se manifestar. Mas a vontade do Pai em Cristo Jesus era que, na morte e ressurreição, nós, os crentes em Cristo Jesus, tenhamos a vida eterna e experimentemos a ressurreição, não somente aquela que há de vir, mas aquela que está hoje disponível para nós. Essa vida de ressurreição, essa Amém. vida cheia da vida. Jesus falou assim: eu vim para que tenha vida e mais ou menos de vida, um Não, pouquinho só. Não, ele falou não. assim: eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Essa vida de ressurreição não está limitada a circunstâncias. E ontem nós estávamos compartilhando com os irmãos que é assim, irmãos, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, para que suas obras não sejam manifestas diante da luz. E aquele homem que estava aqui na terra era a luz dos homens. Mas tinha homens que amaram as trevas. E eles escolheram deliberadamente as trevas. Sim, Escolheram a si mesmas e deixaram de lado essa tão grande salvação. Olha, irmão, como que nós podemos negligenciar tão grande salvação? verdade. Impressionante, irmão. Vamos voltar a Romanos. Voltamos a Romanos. Ô, irmãos, e o tempo foi embora, hein? Mas graças ao Senhor, muito bom. Isso aqui, Romanos 12, nós precisamos trabalhar mais e mais essa palavra. Romanos 12, agora o versículo 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente. Ô, irmão Ronaldo, o que nós estávamos Oi. falando ontem. Sim. Pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui, irmãos, Amém. é tão extraordinário, irmão, porque o Senhor nos deu todas as ferramentas para nós estarmos alinhados à vontade de Deus. E uma delas é sua palavra. A Amém. palavra dela, a palavra dele é viva e eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 11 e 12. Vai dizer assim que a palavra de Deus é viva E eficaz. e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma, espírito, juntas e médulas e é apta para discernir os pensamentos e propósitos de coração. Irmão, se uma coisa que nós não conhecemos é a nós mesmos. Uma hora estou pensando uma coisa, outra hora está pensando outra. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Eu estou lendo a Bíblia, estou lendo o versículo e vem pensamento que tem que pagar conta, que tem que ir lá, que não sei o quê. Uma coisa disparada, irmão. Ida, né? Somos dois, né? Você vê como que é, né? É impressionante, irmãos. Mas quando a palavra de Deus que vem com força no seu coração, ela expulsa aquelas coisas que não pertencem. E tem um É outro verdade. versículo ainda, irmão. Olha que impressionante aqui em 2 de Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Olha que vai falar. 2 de Coríntios, capítulo 10, perdão, versículo 4 e 5, ó. Vai falar assim: porque as armas de nossa milícia, ô irmão,
Eu não sei se os irmãos estão entendendo a questão. Você não está na praia de férias. Você está na guerra, viu? Sim, Não pensa que você está de férias aqui, vivendo nesse mundo como peregrino. Não, irmão. Você é um peregrino, mas tem que estar com a arma na mão, viu, irmãos? sim, sim. Ó, porque as armas da nossa milícia não são carnais, Canais. e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza. Irmão, quando vem aqueles pensamentos que não querem ir embora, aquele sentimento que não te deixa, irmãos, nós temos as armas de nossa milícia que são poderosas em Deus. Sabe qual que é uma Amém. delas, irmão? Oração, irmão. Oh, podemos orar ao Aleluia. nosso Pai, irmão. O trono da graça está aberto para nós, irmão. Que Amém. isso, irmão. Glória a Deus, irmão. Irmãos, Amém, Amém. irmão. quando o trono da graça está aberto, é para você ir lá e contar tudo para ele, irmão. Quem que está te agoviando no teu coração, vai lá e abre a boca e conta tudo para ele, irmão. É verdade. Abre teu coração, derrama ele, irmão. Puxa, que arma poderosa que o Senhor nos deu, irmãos. Não vamos ficar entretidos com tantas coisas, vamos orar, irmão. Vamos diante do Senhor. E essa arma é poderosa para destruir fortalezas, irmão. Essas fortalezas em nossa mente não nos deixam avançar, nos deixa na mesmice. Essas fortalezas nos faz ter mágoa, rancor, ódio, tristeza, amargura. Mas quando nós, irmão, usamos essas armas que são do Espírito, irmão, ficamos livres disso. Mas não Sim. é livre para viver tranquilo nesse mundo, é para servir a Deus, irmão. Lembra que nós estamos nessa milícia? Paulo fala assim: combati um bom combate. Olha, irmão, ele estava combatendo, irmãos. E nós? Estamos de férias, sentados na praia, combatendo um bom combate. É verdade, Você irmão. pode estar na praia, mas você pode estar lutando interiormente, né, irmão? Que Tô na coisa praia aqui, tremenda. irmão. Mas você sabe, irmão, que às vezes a gente está aqui na. Vamos falar, não está na praia, né? Está no trabalho, mas é uma praia, né? Porque você está tão à vontade vivendo na carne que é uma figura só você falar praia. Sim. Porque quando você vive neste mundo, cogitando das coisas desse mundo, você está surfando nas ondas desse mundo. Está preocupado, isso que está dizendo, essa é a figura de linguagem, né? Agora, Verdade, essas irmão. armas, irmão, que nos colocam em Deus para essa luta espiritual, como Paulo falou, combati um bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Oh, irmãos, não tem coisa mais importante, irmãos, que nós estamos na fé. Porque Amém. na fé, que é uma arma também, irmãos, são derrubadas essas coisas, irmão, que se levantam contra o conhecimento de Deus. Você vê que impressionante. Ó, toda altivez, versículo 5, que se levanta contra quem? Contra o conhecimento de Deus. Levando cativo, irmão Ronaldo, todo pensamento, aleluia, a obediência a Cristo. Tá vendo, irmão? É impressionante, irmão Genaro. Que gloriosa palavra. Aleluia! Maravilhoso, irmão. Vamos voltar. Voltar aqui para terminar. Vamos deixar um pouquinho mais aqui, né? Vou falar assim, porque versículo 2, né? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, tem um versículo aqui que eu queria ler com os irmãos. Efésios 1, 9 a 11. Olha que impressionante. Algum irmão, por favor, para ler. Efésios 1, 9 a 11. Paulo, apóstolo de Cristo Efésios Jesus. 1, 9 a A 11. 9. Ah, É perdão, irmão. versículo 9. Isso. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra,
Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a Amém. fim de sermos para louvor da sua glória, nós que de antemão esperamos em Cristo. Amém. Até onde, Aleluia. irmão? Até aí tá bom, irmão. Tá bom? Ó, você vê, irmãos, como que a vontade de Deus pode falar assim que era um mistério, né? Era um Sim, mistério outrora oculto. E estava oculto em Deus. E ninguém sabia esse mistério. É um mistério. O mistério do seu bom prazer, de sua vontade, que era converger todas as coisas em Cristo Jesus. As coisas de cima, de baixo, as coisas criadas, tudo em Cristo Jesus. Agora, se você, irmãos, focar nessas palavras aqui, nunca mais vai ter dúvida sobre o que é a vontade de Deus. A vontade de Deus, irmão, é que em Cristo Jesus habitasse toda a plenitude da divindade. Olha, e nele nós temos Deus. Como é sim, que nós podemos tirar Deus de Cristo? Ah, não, ele é um homem. Não, e nele está tudo, irmão. sim. Que alegria, irmãos, nós poder olhar para Jesus e falar: Deus meu e Senhor meu. Amém. Aleluia. Agora, irmãos, uma coisa que é muito importante. Quando uma mente renovada, irmão, voltada para Deus, nós entendemos as coisas. Porque, por exemplo, tem uns salmos que eu estava lendo, irmão, ó, e que impressionante, esse salmo aqui é o salmo, os irmãos podem anotar, Salmos 48. Fala assim, Salmos 40, versículo 8. Pode ler? Pode, irmão. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Aí. Você vê como que é, irmãos? Nunca podemos desassociar a vontade de Deus com a lei ou o cumprimento da lei. E para nós ficar mais claro sobre isso, nós precisamos entender. Toda transgressão da lei é o quê? É pecado. Sim, Agora vamos lá, por favor, me acompanha lá, 1 de João, capítulo 3. Vamos ler lá. Para deixar bem claro esses pontos aqui, irmãos, para nós não ficarmos confusos. Ó, 1 de João, capítulo 3, versículo 1. Vai falar assim: Vede que grande amor nos tem dado, nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filho de Deus. E de fato somos filho de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, olha que linda essa expressão, irmão. Agora somos filhos de Deus. Não é que nós vamos ser filhos de Deus. A Bíblia nos coloca numa posição presente contínua. Nós somos filhos de Deus. Ó, escuta só. Mas ainda não se manifestou. Ou seja, não é que você vai ser filho lá, você já é filho pela fé. E Gálatas 3:26 fala assim: somos filhos de Deus pela fé. Então, não está errado você falar, eu sou filho de Deus. Você tem que afirmar, você tem que respirar, você tem que. Ninguém pode te colocar dúvida. Eu sou filho de Deus. E não é um sentimento, não é a emoção que te diz, eu estou no meio de uma alabança e eu sinto que sou filho de Deus. Não, irmão. É um fato feito em Cristo. amém. Disse que para os seus veio, né? João 1, né? Eu acho que é o 5. Para os seus veio e os seus não Não receberam. conheceu. Mas, olha, irmão, que lindo. Mas a todos quanto receberam, Deus lhe deu o direito de ser chamado filho de Deus, a saber, os que creem nesse seu nome. Você está Isso aí vendo, é a irmão? fé. É a fé. Esse chama-se fé. Aleluia! Vou Você vê, irmão, continuar que lá. nós. Vou Pode continuar falar. lá. Os Pode, quais, pode. esses aí que creram no nome de Deus, que são quantos os receberam são filhos de Deus, os Sim, quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da isso. vontade do homem,
mas da vontade de Deus, viu, irmão? Aleluia! Aleluia! Ó, você vê, amados, agora somos filhos de Deus. Voltamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 2. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Quando ele se manifestar, sabe que novamente está mostrando aqui? Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Mas essa expressão aqui, irmãos, aqui segue nesse versículo, não vai deixar muito claro. Ó, todo aquele que tem esta esperança, como que dizem? Todo aquele que nele tem esta esperança, a si mesmo como ele é puro, Ah, ou se sim. purifica. Essa expressão. Por quê, irmãos? Porque hoje nós estamos nesse processo de santificação. Esse processo de santificação, que é tirar aquilo que não pertence a ele de nosso coração e aquilo que é verdadeiro vai sendo formado em nós. Isso é renovação da mente, irmãos. Sim. Porque a nossa mente velha, ela está corrompida pelas coisas do engano e da mentira. Mas quando nós estamos vivendo na fé e nós estamos conhecendo Ele, tendo o conhecimento de Cristo através das Escrituras, isso que é real e não vai sendo acontecendo, vai purificando nossa fé, vai tirando aquela mistura que ainda está. Ó, e continua. Olha que interessante, irmão. Nós sempre lemos até o 3, e aí não lemos mais. Ó, continua lendo agora. Você vê que impressionante? Todo aquele que pratica pecado, olha que interessante, também transgride a lei. Você vê? Porquanto o pecado é a transgressão de lei. Agora, nós temos, vamos falar assim, uma plataforma de pessoas que tentaram agradar a Deus cumprindo a lei. Qual foi a exposição que nós vimos? Que A nenhum fim do deles pecado. conseguiu cumprir. Mas É. olha o versículo 6 agora. Seis. Todo aquele que permanece nele. Olha que impressionante, irmão. Ó, todo aquele que permanece nele não vive no pecado. Essa é a expressão melhor. Todo aquele que vive no pecado é que não está permanecendo nele, irmãos. Você vê que diferença agora? Nem o Sim. conheceu, fala a versão. Vive pecando, não ouviu e não o conhece. Porque não, como é que alguém que não viu e conhece pode permanecer nele? Não tem como. Ó, versículo 7. Ele vai falar mais ainda. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo. Porque, irmãos, a nossa justiça não é o que nós praticamos, senão em quem nós estamos. Sim. Você vê? Em quem nós estamos é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu esse mundo, aquele que na morte dele nos justificou. Então, Bem. você vê como que vai ficando claro. Aqui, de uma maneira bem clara, vai dizer assim: aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Pelo que você está fazendo ou em quem você está. Você vê a diferença? Não é pelo que você fez, senão em quem você fez. Nós estamos em Cristo na fé. Existe uma grande diferença você pegar uma cesta básica e doar para alguém por você mesmo. Ó, ateus, vamos falar assim, tem vários movimentos ecumênicos, tem até é, a- é, é, espíritas faz isso, né? Faz aquilo. Mas eles fazem pelo seu próprio, vamos falar assim, a sua própria vontade, o seu próprio entendimento. Mas existe uma diferença, irmão, quando você faz em Cristo Jesus. Quando você está na fé. Porque na fé, isso é a obra que Deus preparou para que andássemos nela. Bem. Você vê como que é impressionante, vai deixar claro que é uma questão de posicionamento aonde você está. Irmão, quando você vai trabalhar, você fala assim, tem gente que pensava, no passado nós éramos um. Fala, não, agora é o momento de trabalhar. Então eu estou envolvido com o negócio, o Cláudio está vendendo os móveis, né? O Genaro ele está fazendo os paletô dele, eu estou vendendo minhas paletinhas, tal.
Não, esse não é momento espiritual. Momento espiritual, que nós estamos em Cristo, é isso aqui, na palavra. Irmão, é engano isso aí. É engano. Nós podemos estar em Cristo em todo momento. Sim. E qualquer Amém. coisa que você faz é justiça, porque você está naquele que é justo. Sim. Você praticando as obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Você vê que impressionante, irmão? Ó, o Senhor não nos deixa confuso nessa área. Ó, como que é a vontade de Deus? Todo aquele que é nascido de Deus, versículo 9, que é até controversial esse versículo, porque muitas pessoas não entendem. Todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Aqui fala a prática do pecado, mas a versão mais concreta é assim: não, não vive, não peca. Essa é a expressão. Todo aquele que é nascido de Deus não Não peca. Essa é a peca. versão correta. Pois Original. aquele que permanece nele, por que que ele não peca? Que Porque está permanece. nele. Porque está Sim. nele, está permanecendo. Você vê, o nosso irmão Heber trabalhou bastante isso aqui, não trabalhou? Muito essa questão. E está ficando cada vez mais claro para nós, porque o relato bíblico te deixa claro para nós conhecermos a vontade de Deus. A vontade de Deus no Antigo Testamento era que a pessoa cumprisse a lei. Você pode enxergar assim. Mas agora, na nova aliança, que Cristo morreu e ressuscitou, o que é fazer a vontade de Deus? É permanecer naquele que é justo, Amém. aquele que cumpriu a lei de Deus, aquele que é perfeito. Paulo vai usar essa expressão em Filipenses. Não que tenhamos alcançado a perfeição, mas prossigo para o alvo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquele que me chamou. Então, quando você está permanecendo, aqueles elementos, vamos falar assim, aquilo que pertence a Deus vai sendo incorporado nos seus pensamentos. Vamos sendo conformados, renovados nos nossos pensamentos. Ó, tem outro versículo aqui, e esse é o último, vou ler para os irmãos, depois nós podemos continuar os compartilhando dos irmãos, né? Que é capítulo 4 de Efésios, versículo 23. Olha o que vai falar lá. Capítulo 4 de Efésios. Vamos ler do 22, então. Fala assim: no sentido em que, enquanto ao trato passado, o trato passado, aquele viver que nós tínhamos antigamente antes de conhecer o Senhor, o que que nós precisamos fazer? Despojar. E ele descreve aqui que esse viver que você tinha antes é como o velho homem, Sim. aquele que estava acostumado a fazer a vontade dele. Aqueles que Velho estavam homem, alheios à vida de Deus. Não tinha além Deus. dos avisos. Isso. Então, aquilo que era do passado, o que que nós precisamos fazer? Aquilo que se corrompe segundo os desejos da carne, vamos falar assim, né? E do engano. Versículo 23. E vos revistais. Você vê que lindo, irmãos? Você vê que Amém. é uma questão que nós precisamos diariamente nos revestir do novo. Vamos falar assim, só essa expressão novo. O que é o novo, irmão? Tudo aquilo que está no coração de Deus. Tudo que Deus quer para nós. Bem prático. Você quer saber o que é a novidade, né? Hoje, nesse mundo que nós vivemos, é tudo novidade. Alguma coisa nova, um videozinho, alguma coisa, empreendimento. Mas aqui, irmão, está mostrando o novo é aquilo que vem de Deus. Aquilo que pertence a Deus. Você se despoja aquilo que é do velho homem que estava corrompido para se revestir nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, na sua emoção, todo o seu ser, todo o seu coração daquilo novo, que vai usar a expressão novo, novo homem. Ó, e revistado, criados e revistado do novo homem, criado segundo Deus. De novo, em justiça e retidão que procede da verdade, procedentes da verdade.
Aleluia! Amém, Que irmão. maravilha, irmãos. Ó, já foi tempo, hein? Vou terminar de ler. Em justiça e retidão procedentes da verdade. Irmãos, que o Senhor possa nos encorajar mais, a cada um de nós, a conhecermos pessoalmente. Teve um irmão que falou assim para mim: irmão Vitor, eu tenho um grande desejo de conhecer a vontade de Deus. E eu falei assim para ele: irmão, nunca fala que você já conhece a vontade de Deus. Sempre fala essa frase. Porque o dia que você disse que já conhece a vontade de Deus, então você não conhece ainda nada. Porque a vontade de Deus, irmão, é revelada todos os dias em nosso coração, Amém. até o fim de nossos dias. Se você já tem bastante conhecimento da vontade de Deus, ainda deseje mais. Eu quero mais Amém. de conhecer essa vontade de Deus na minha vida, em Cristo Jesus, porque Deus está revelando todos os dias em nosso coração e em nossa mente qual é a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém, irmão. Amém, glória a Deus. Deus é bom. Amém. 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 Irmão,